Armagedon. Ao ouvir esta palavra, algumas pessoas pensam em uma guerra nuclear ou em um desastre natural. Mas o que a Bíblia diz sobre o Armagedon é na verdade uma boa notícia, é algo que deve nos deixar felizes. A guerra do Armagedon não vai destruir a humanidade, e sim salvá-la. Como assim? A Bíblia diz que a guerra do Armagedon vai salvar a humanidade por acabar com o governo humano. Essa guerra vai salvar a humanidade por eliminar as pessoas más e deixar apenas as boas. E ela vai salvar a humanidade por impedir que nosso planeta seja totalmente arruinado. Para entendermos melhor esses pontos, este estudo vai responder a 4 perguntas. O que é o Armagedon? Que coisas vão acontecer antes dele? Como podemos ser salvos durante o Armagedon? Como podemos continuar fiéis agora que o Armagedon está cada vez mais perto? O que é o Armagedon? Em Apocalipse capítulo 16 e versículos 14 e 16. A palavra Armagedon aparece só uma vez na Bíblia. Ela vem de uma expressão hebraica que significa o Monte de Megido. Megido era uma cidade do Israel antigo. Mas o Armagedon não se refere a nenhum lugar literal da Terra. Em poucas palavras, o Armagedon se refere à situação em que os reis de toda a Terra habitada são reunidos contra Deus. Mas, neste vídeo, também vamos usar o termo Armagedon para nos referir à guerra que vai acontecer logo após os reis da Terra serem reunidos. Como sabemos que o Armagedon se refere a um lugar simbólico? Primeiro, porque não existe nenhum monte de Megido literal. Segundo, porque a região em volta da cidade de Megido é muito pequena para os reis de toda a terra habitada, seus exércitos e máquinas de guerra caberem nela. Terceiro, como vamos ver mais tarde neste vídeo, a guerra do Armagedon vai começar quando os reis deste mundo atacarem o povo de Deus, que está espalhado por toda a terra. Por que Deus deu para sua grande guerra final um nome relacionado ao Megido? Tanto o Megido como a região vizinha do Vale de Jezreel foram o palco de muitas batalhas. Às vezes, Deus interferia diretamente nelas. Por exemplo, junto às águas de Megido, Deus ajudou o juiz israelita Baraque a derrotar o exército cananeu liderado pelo chefe Sísera. Baraque e a profetisa Débora agradeceram a Deus pela vitória milagrosa. Eles cantaram, desde o céu as estrelas lutaram contra Sísera. A torrente de Quizon os arrastou. Baraque e Débora terminaram seu cântico com as palavras, assim, que todos os teus inimigos morram, ó Deus, mas sejam os que te amam como o sol nascente na sua glória. No Armagedon, os inimigos de Deus também vão morrer e os que amam a Ele também serão salvos. Mas existe uma diferença importante entre essas duas batalhas. No Armagedon, o povo de Deus não vai lutar. Nem armas eles vão ter. Na verdade, a força deles estará em permanecerem calmos e terem confiança em Deus e seus exércitos celestiais. Como Deus vai derrotar seus inimigos no Armagedon? Ele pode fazer isso de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, ele pode usar terremotos, granizos e raios. Ele pode fazer os inimigos se virar uns contra os outros. E ele pode usar seus anjos para destruir os maus. Não importa a maneira que usar, Deus vai ter vitória total. Todos os seus inimigos vão ser destruídos. E todos os justos vão ser salvos. Que coisas vão acontecer antes do Armagedon? Haverá uma proclamação de paz e segurança antes do dia de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 2, a expressão o dia de Deus se refere à grande tribulação. Como vamos saber quando essa tribulação vai começar? A Bíblia diz que vai acontecer uma proclamação bem incomum, uma que vai servir como sinal que anunciará a grande tribulação. Essa proclamação é o predito anúncio de paz e segurança. Por que os líderes mundiais vão dizer isso? Será que os líderes religiosos vão se juntar a eles nesse anúncio? Possivelmente.
Só que a proclamação de paz e segurança será apenas mais uma mentira inventada pelos demônios. E essa mentira vai ser muito perigosa. Muitos vão achar que estão seguros quando, na verdade, estarão às portas da maior tribulação da história da humanidade. Assim como a Bíblia diz, virá instantaneamente sobre eles a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida. E os servos leais de Deus. Eles talvez fiquem surpresos com o começo repentino da grande tribulação, mas já estarão preparados para ela. Nos dias de Noé, Deus acabou com todo aquele mundo mau de uma vez só. Mas, com o sistema de Satanás, ele vai fazer algo diferente, dele vai acabar com tudo em duas etapas. Em primeiro lugar, ele vai destruir Babilônia, a Grande, que representa todas as religiões falsas do mundo. Depois, no Armagedon, ele vai destruir todo o resto do mundo de Satanás, incluindo as partes políticas, militares e comerciais. Vamos analisar mais de perto cada uma dessas etapas. O julgamento da grande prostituta. Por causa de Babilônia, a Grande, muitos perderam o respeito pelo nome de Deus. Durante toda a história, ela tem ensinado mentiras sobre Deus. Agindo como prostituta, a religião falsa tem sido infiel a Deus e formado alianças com governos. Ela tem usado seu poder e influência para tirar dinheiro de seus membros e derramado muito sangue, incluindo o sangue de servos de Deus. Como Deus vai destruir Babilônia, a Grande? Para destruir a grande prostituta, Deus vai usar os 10 chifres de uma fera cor de escarlate. A fera representa as Nações Unidas. Os 10 chifres representam os governos que apoiam as Nações Unidas. No tempo certo de Deus, esses governos vão ficar contra a Babilônia, a Grande. Eles a deixarão devastada e nua, ou seja, vão tomar posse de suas riquezas e vão expor as coisas erradas que ela fez. A destruição será tão rápida que vai parecer que aconteceu num só dia. Todos aqueles que apoiavam a religião falsa ficarão em choque. Afinal, Babilônia costumava dizer com orgulho: estou sentada como rainha, não sou viúva e nunca verei luto. Deus não vai deixar que as nações destruam o seu povo. Os servos de Deus oram o nome dele e obedeceram a ordem de fugir de Babilônia, a Grande. Eles também trabalharam muito para ajudar outros a fugir dela. Por isso, os servos de Deus não vão receber parte das pragas que cairão sobre Babilônia, a Grande. Apesar disso, a fé deles vai ser testada. O ataque de Gog. Depois que todas as religiões falsas forem destruídas, o povo de Deus vai ficar em evidência, como uma árvore solitária que sobreviveu a uma terrível tempestade. Sem dúvida, Satanás vai ficar com muita raiva. E ele vai extravasar essa raiva usando propaganda demoníaca, chamada em Apocalipse de expressões inspiradas impuras. Por causa dessa propaganda, uma coalizão, ou seja, um grupo, de nações vai atacar o povo de Deus. Essa coalizão é chamada de Gog da terra de Magog. Quando as nações atacarem o povo de Deus, então elas terão chegado no lugar simbólico chamado Armagedon. Gog vai confiar em seu braço de carne, ou seja, em suas forças militares. Nós vamos confiar em Deus, nosso Deus, uma atitude que, para as nações, vai parecer totalmente sem sentido. Afinal, os deuses de Babilônia, a Grande, que era tão poderosa, não a salvaram da fera e seus 10 chifres. Então, Gog vai achar que a vitória será fácil. Como nuvens cobrindo a terra, ele vai atacar o povo de Deus. Mas Gog logo vai perceber que caiu numa armadilha. Assim como Faraó no Mar Vermelho, Gog vai entender que está lutando contra Deus. Cristo e seus exércitos celestiais vão defender o povo de Deus e destruir completamente as forças de Gog. Mas o que vai acontecer com o inimigo principal de Deus, Satanás, aquele que espalhou as mentiras que levaram as nações ao Armagedon? Jesus vai lançá-lo em um abismo junto com os demônios, e eles ficarão presos lá por 1000 anos.
Como você pode ser salvo no Armagedon? Todos nós podemos ser salvos, não importa se somos cristãos há muito ou pouco tempo. Para isso, temos que estar entre os que o conhecem a Deus e que o obedecem às boas notícias a respeito do nosso Senhor Jesus. Nós conhecemos a Deus por saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta e quais são os seus padrões. Nós também mostramos que o conhecemos quando amamos e obedecemos a Ele e quando adoramos somente a Ele. Se fizermos isso, teremos a honra de ser conhecidos por Ele, ou seja, de receber a aprovação dEle. E se tivermos a aprovação de Deus, Ele vai nos salvar no Armagedon. As boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus incluem todas as verdades que Jesus ensinou e que estão na Palavra de Deus. Nós obedecemos às boas novas quando as colocamos em prática na vida. Por exemplo, por colocar o reino em primeiro lugar, viver de acordo com os padrões justos de Deus e falar a outros sobre o reino de Deus. Também obedecemos a essas boas novas dando apoio aos irmãos ungidos de Cristo, que cuidam de grandes responsabilidades. Em breve, os servos ungidos de Deus vão poder retribuir a bondade que as outras ovelhas mostraram por eles. Como? Antes do início da guerra do Armagedon, todos os 144.000 já terão sido ressuscitados e estarão no céu como espíritos imortais. Eles vão fazer parte dos exércitos celestiais que vão acabar com Gog e vão proteger uma grande multidão de pessoas que servem a Deus. Os da grande multidão sem dúvida vão se sentir gratos pelo privilégio de ter apoiado os servos ungidos de Deus na época em que ainda estavam na terra. Como podemos continuar fiéis agora que o fim está cada vez mais perto? Nestes últimos dias tão difíceis, muitos de nós estamos passando por provações. Mas podemos perseverar com alegria. Algo essencial para continuarmos perseverando é sempre orar de coração. Além de orar, temos que estudar a Bíblia todo dia e meditar no que ela diz, incluindo as incríveis profecias que em breve vão se cumprir. Ao mesmo tempo, devemos participar o máximo possível na pregação. Essas coisas vão manter a nossa fé e nossa esperança bem fortes. Pense em como vai ser emocionante quando Babilônia, a Grande, tiver desaparecido e o Armagedon tiver acabado. Mais importante ainda, imagine a alegria que você vai sentir quando todos respeitarem o nome de Deus e o direito que Ele tem de governar. Com certeza, o Armagedon é uma boa notícia para os que conhecem a Deus e obedecem a seu Filho e também para aqueles que perseverarem até o fim.